Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Oliver do canal Fato ou Fake e nesse vídeo nós vamos abordar um resumo, os principais momentos do último debate que aconteceu aqui na Rede Record. Nós estamos praticamente a 7 dias da eleição do estado de São Paulo e é bom que você esteja bem informado e saiba qual que é o posicionamento dos candidatos para o estado de São Paulo. Vem comigo assistir esse resumo e depois vamos dar uma olhada como é que estão aqui a questão das pesquisas mais recentes da probabilidade da eleição ser definida no primeiro ou no segundo turno e quem são os candidatos que podem disputar o segundo turno. Bora pro vídeo! Com segurança reforçada, todos os integrantes das campanhas e os profissionais de imprensa passaram por detectores de metal, na tentativa de evitar qualquer ato de violência. Além de cadeiras parafusadas e copos de acrílico ao invés de vidro, a emissora endureceu as regras do debate. A cada punição, o candidato perdia tempo de fala. O primeiro bloco foi marcado por propostas, mas também por confrontos. Tabata Amaral, do PSB, questionou o que ela classifica como mudança de postura de Guilherme Boulos com relação ao PSOL. Você, nessa eleição, abriu mão de muitos posicionamentos históricos que você e seu partido defenderam veementemente. Você dizia que era a favor da descriminalização das drogas, agora é contra. Dizia que era a favor da legalização do aborto, agora diz que defende a lei do jeito que está. Nessa semana, exatamente, mudou sua posição em relação à Venezuela e diz agora, finalmente, que é uma ditadura. Mas o seu partido mantém essas mesmas posições. Boulos retrucou dizendo que as afirmações são falsas e que ele, se eleito, vai governar para todos com a ajuda do presidente Lula. Tabata, eu lamento muito que você traga questões que não procedem com a verdade para o debate. Mas quando você se torna prefeito de uma cidade, ainda mais de uma cidade do tamanho de São Paulo, você não governa só para o seu partido, só com as suas ideias, você governa para a cidade inteira. É isso que eu vou fazer. Juntei um time, uma equipe preparada, qualificada. Conto com o apoio do presidente Lula, que nos apoia nessa jornada, que já falou que vai nos ajudar a fazer os nossos projetos saírem do papel, inclusive o poupa-tempo da saúde. Questionado sobre a qualidade da educação na capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, defendeu a própria gestão. Todas as criancinhas da nossa cidade têm sua vaga de creche garantida. Nós conseguimos... Nossa, pessoal, isso é uma afirmação muito forte, né? Todas as crianças do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, melhor dizendo, têm a sua vaga de creche garantida. Será? Eu moro aqui em Maringá, que é uma cidade reconhecida aí pelo Brasil todo pela qualidade de vida e pela gestão pública, e aqui nós não temos isso. Imagina no estado de São Paulo. Comenta você que está vendo esse vídeo, você que mora em São Paulo, se teu filho tem vaga na creche garantida. Conseguimos melhorar a questão da alimentação. As crianças da nossa creche recebem 5 refeições por dia com nutricionistas que fazem o seu cardápio. Isso é a base. Uma mamãe, quando tem o filhinho na barriga, desde o primeiro dia até os 7 anos dessa criança, é o melhor momento do desenvolvimento do seu cérebro. Inclusive das questões cognitivas, pela sua plasticidade. E a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Nós demos uma correção do piso dos professores de 44%. 44% para uma inflação de 20%. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, criticou o uso do fundo eleitoral por seus adversários. Já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Realmente, Pablo Marçal, na minha opinião, foi muito esperto e inteligente em colocar isso na tona, porque, segundo ele, é o único candidato que não está usando do fundo eleitoral para poder promover sua campanha, mas nós sabemos também que Pablo Marçal ganhou muito dinheiro na internet através de marketing, através de venda de infoprodutos, através do seu próprio trabalho, essa é a grande verdade, mas ele tem essa carta na manga e a gente sabe que isso é um tema muito sensível, principalmente no nosso país, que há muita desigualdade social e todo mundo concorda que é um absurdo essa questão do fundo eleitoral, sendo que o salário mínimo está em R$1.200, R$1.300 e tanta gente passando dificuldade, não é verdade? Marcado pela cadeirada, o tucano José Luiz da Atena subiu o tom após ser perguntado sobre seu temperamento. Não há destempero maior que você não tomar conhecimento do PCC que anda de ônibus em São Paulo. Não há destempero maior do que você não ter hospitais funcionando quando precisam funcionar. Não há destempero maior quando alguém vai buscar um remédio no hospital ou num posto de saúde e não tem remédio, ou numa UBS.
Isso é destempero. Se destempero é lutar pela população, se destempero é brigar por você, se isso é destempero, pô, eu sou o cara mais destemperado do mundo porque eu vou defender você com todo esse destempero até o fim da minha vida e à morte, se precisar. Ricardo Nunes foi o maior alvo de ataques dos adversários. Marçal e Datena fizeram uma dobradinha para criticar a atual gestão da prefeitura, além de Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Isso é muito normal, pessoal, porque você vai perceber que, apesar dos pesares, segundo as pesquisas eleitorais, né, o Ricardo Nunes ainda está em primeiro lugar, por incrível que pareça, né? O atual prefeito do estado de São Paulo ainda tem a vantagem, está cogitado sim já para ir para o segundo turno, a questão é saber com quem, né? E aí a gente vai tentar identificar isso, então eles estão tentando fazer uma articulação política entre eles, isso é óbvio, né? Para tentar desmoralizar um pouco a gestão do prefeito, para ver se ele não vai para o segundo turno, já que, por enquanto, segundo as pesquisas, depois eu quero comentar mais sobre isso, qual que é a tua percepção dessas pesquisas, que a gente vai mostrar o resultado para você no final, mostram ele já no primeiro, indo para o segundo turno. Marina Helena, do Partido Novo, citou investigações em andamento. Foi a prefeitura que mais fez contratos sem licitação para fazer obras na cidade. Mais do que as 4 prefeituras anteriores. 4,9 bilhões, gente. Desses, mais de 4 bilhões também, se fala de contratos em que há denúncia, sim, de uma combinação de preço entre as empresas que estão ali no processo de licitação. Então, é muito dinheiro. De novo, sobra muito mais dinheiro para aplicar em política pública quando, de fato, a gente tem um processo competitivo e escolhe os melhores funcionários e as melhores empresas para prestarem um serviço para você. Bom, isso no mundo das ideias, né? A gente sabe que na prática é o que acontece no estado de São Paulo, o que se replica na maioria, se não em todas as prefeituras do Brasil, né? Que é essa, entre aspas, né, venda casada nos processos licitatórios, onde há um cartel ali que combina os preços, essa é a grande realidade, e eles acabam trocando figurinha entre eles na permuta de benefícios junto com a prefeitura. Eu não estou dizendo que isso é o que está acontecendo, mas a probabilidade disso ser verdade, não só no estado de São Paulo, como em todas as outras capitais brasileiras, é absurda. Infelizmente, essa é a realidade. Apesar de 11 pedidos, nenhum direito de resposta foi concedido pela comissão formada por advogados e jornalistas. A única punição aplicada foi para o candidato do PRTB, Pablo Marçal, por usar um apelido, contrariando as regras do debate. O encontro, que terminou sem nenhum caso de violência, foi elogiado pelos candidatos. Boulos avaliou o debate positivamente, mas criticou ações de seus adversários. Pelo nível que nós tivemos nos debates anteriores, só o fato de não ter violência física, ninguém tomando soco, ninguém agredido, digamos que a gente já está num patamar melhor. Agora, a gente vê o nível de alguns candidatos segue sendo muito baixo, segue sendo a aposta na mentira, segue sendo a aposta na confusão, segue sendo o ataque desqualificado e mentiroso. Último a falar com a imprensa, Pablo Marçal voltou a criticar as decisões da Justiça Eleitoral. Sou o primeiro prefeito da história eleito sem dinheiro público, com as redes sociais suspensas por censura prévia, primeiro candidato que não tem nenhuma coligação política, não estou devendo a prefeitura para ninguém. Essa reta final é onde o eleitorado acorda. Vários processos eleitorais, as pessoas já viram que quando elas percebem uma pessoa que ela é de verdade, elas mudam o voto. Uma coisa que eu queria comentar, você viu que agora tem essa questão da censura, né, do uso das redes sociais, e todo mundo sabe, por mais que você goste ou não goste de Pablo Marçal, né, o Pablo Marçal 880, ou ele é amado ou odiado, ele é um gênio do marketing no Brasil, né? Ele cresceu ganhando toda essa habilidade através do marketing, e essa era a principal ferramenta dele. Aí comenta aí, você acha que é lícita essa decisão da Justiça Eleitoral para um candidato que diz que não usa o fundo eleitoral, ter as suas redes sociais bloqueadas na campanha, justamente na última semana, né? Você acha que isso vai prejudicar a tomada de decisão da população com relação ao pleito na próxima eleição? Comenta aí. Diogo, pela avaliação então geral dos candidatos, foi um debate positivo, né? Nesse tom mais moderado, até porque as regras precisaram ser rígidas diante dos últimos acontecimentos dos debates anteriores, né? E alguns até cientistas políticos avaliam que o uso dessas agressões, né? Esse tom mais severo de fala dos candidatos tem sido utilizado até como uma estratégia política. Sem dúvida, e foi uma estratégia que aparentemente funcionou, basta olharmos as pesquisas, né? Mas dizíamos que numa certa hora era preciso mudar o rumo e parece que aconteceu. Esse debate foi muito diferente dos outros. Eu diria que cresceram 2 candidatos.
um Tabata Amaral que soube se posicionar bem, soube atacar com palavras, logicamente, e palavras educadas, como sempre. O Boulos atacar no fígado, mas com palavras educadas, e ele não soube responder. Cresceu também Marçal, que não sofreu nenhum novo ataque, ou quase nenhum ataque, nem mesmo dos mais antigos, e se posicionou de uma maneira muito diferente e mostrou às pessoas que pode se comportar como uma pessoa civilizada, sim. Então, isso chamou a atenção de muita gente. De outro lado, o Boulos não chegou a perder, embora tenha sofrido ataques, porque parece que ele já está consolidado na sua posição. Mas perdeu muito da Atena, embora tenha pouca intenção de voto, mas perdeu muito, porque além de dizer que ia defender a população como que se fosse com uma cadarada, não faz sentido nenhum o que ele quis dizer, ele ainda caiu na armadilha do Pablo Marçal, que o fez em dobradinha com ele próprio Marçal, atacarem firmemente o Nunes, que é, na minha opinião, outro que perdeu bastante no debate. Ele se mostrou um pouco nervoso, um pouco com dificuldade de respostas e, logicamente, foi o mais atacado por ser o prefeito. Agora, Diogo, nós estamos diante, de fato, aí, diante da colocação da nova, chamada assim, da nova política, o uso maior das redes sociais, essa propagação, e políticos que tradicionais, e como é que você avalia também toda essa discussão em relação aos eleitores? Claro que o Nunes e o Boulos, que aparecem na frente das últimas pesquisas, seriam os alvos principais também, né? Eu avalio que os eleitores estão ganhando bastante com a possibilidade de ter outras formas de se informarem, de conhecerem seus candidatos também. Quem perde muito aí é a legislação eleitoral, que se mostra muito ultrapassada ao tentar engessar ao máximo os candidatos, mantendo eles quase que idênticos e não consegue mais. E eu acho que nesse ponto é muito bom que se tenha percebido que através das redes sociais e caminhos alternativos pode haver uma comunicação saudável e principalmente, Marcelo, muitíssimo mais barata. Porque veja que os candidatos a prefeito apenas, sem falar dos candidatos a vereador, aqui dessa capital já estão com gastos públicos de campanha, do seu dinheiro, do meu dinheiro, de perto de 130 milhões de reais e provavelmente isso vai aumentar, especialmente considerando o segundo turno também. E está se vendo que é possível fazer campanha com muito menos dinheiro pelas redes sociais e caminhos alternativos, como eu disse. E é isso daí, pessoal. Eu acho que nós temos que dar o braço a torcer, sim, que exige, já de longa data, é preciso uma mudança com relação a essa questão do fundo eleitoral, da lei eleitoral. A gente sabe que não é só isso, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, e tem também aquela questão orçamentária para os gabinetes dos governos, enfim. Não vamos entrar no mérito, mas eu gostaria de mostrar para você agora o resultado da última pesquisa. Essa pesquisa foi a mais recente sendo divulgada aqui no estado de São Paulo, né, para a prefeitura. Eu estou gravando esse vídeo para você no dia 29, o debate foi no dia 27, né, e nós temos aqui a pesquisa que saiu recentemente, e olha como é que está a situação aqui, né, a gente vê, né, uma ascensão, engraçado, comenta aí, você acha que de fato essa pesquisa, ela tem credibilidade? É uma pesquisa que saiu do Paraná Pesquisa, né, São Paulo, primeiro turno, intenção de voto, série temporal. Olha como tem aumentado a perspectiva de voto do primeiro turno para o Nunes, do MDB, 28% o atual prefeito. Daí Boulos, né, que estava caindo um pouco nas pesquisas, acabou se reerguendo, está em segundo lugar. E Marçal, né, que começou perto dos 21%, 22%, tem caído nas pesquisas. E os demais candidatos perderam muita força, com certeza. Só que agora eu quero fazer um adendo aqui. Porque toda vez que nós participamos de lives de redes sociais, do YouTube, enfim, do Instagram, onde o Marçal está de alguma forma participando ou vai ter algum debate, a maior parte das pessoas que quando nós colocamos enquetes, né, ou vemos as enquetes, diz que Marçal, vou votar no Marçal, enfim. A impressão que a gente tem, pelo menos dentro da rede social, claro que essas pessoas que estão lá são porque são adeptas ao Marçal, é claro, mas é uma quantidade esmagadora, coisa de 70% a 80% das pessoas que participam dessas lives dizendo que vão votar no Marçal. O que você acha de tudo isso? Você acha que a credibilidade dessa pesquisa faz jus à realidade? E você vai votar em quem? Quem que você está torcendo para ir para o segundo turno? Deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Um grande abraço, sucesso e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!